Olá, minha irmã, que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 9 de outubro, a Igreja celebra o 28º domingo do tempo comum. E para a liturgia de hoje, a Igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Nesse trecho, nós acompanhamos Jesus rumo a Jerusalém. Ele está no caminho. Liturgicamente, nós acompanhamos Jesus nesse caminho desde o 15º domingo do tempo comum. E nesse trecho de hoje, o Evangelho nos relata que Jesus ele se aproximava de um povoado e antes de entrar no povoado, 10 leprosos vêm a ele. É interessante essa noção, essa afirmação de que os 10 leprosos vêm a ele, mas eles mantêm a distância. Os leprosos não se aproximam. Isso era natural, porque, segundo a prescrição levítica, os leprosos eles não deveriam se aproximar. Aliás, eles ficavam fora do acampamento, fora das cidades. Alguns tem algumas tradições que falam que eles deveriam carregar uma espécie de guizo que eles tocavam e gritavam impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem. Essa impureza era a impureza legal, né? Aquilo que o texto nos chama ou apresenta como a lepra não é a doença que hoje nós conhecemos, a hanseníase. Todas as manchas que apareciam na pele das pessoas ou na superfície das coisas, na tradição bíblica, nos textos mais antigos do Antigo Testamento, eles eram considerados lepra. E cada vez que se identificava uma mancha desse tipo, existia um ritual que se fazia para afastar a pessoa que tinha sido detectada como leprosa. Tinha um procedimento legal para isso. E isso era um ritual mesmo, parecido com um ritual fúnebre, em que a pessoa era conduzida para fora do acampamento, fora do povoado, e ali ficava até que ela estivesse curada. Ou, no caso, se curasse, né, ela voltaria. O que a gente vê é que aqui os leprosos eles respeitam, né, no texto do Evangelho, eles respeitam essa distância, essa prescrição de manter a distância, mas eles quebram o padrão. Quando eles se dirigem a Jesus, eles não gritam impuro, impuro, eles gritam Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Jesus, por sua vez, ele quebra também a expectativa, sobretudo de quem está habituado com os textos, os relatos de cura. Porque Jesus ele não faz nenhum gesto, né, de cura, ele não aproxima, ele não toca, ele não... nada, ele dá uma ordem. Jesus, diante do pedido dos 10 leprosos, ele dá uma ordem: ide mostrar-se aos sacerdotes. Então, o que Jesus faz é enviá-los para que o sacerdote determine ou diga, ateste se eles estão ou não curados. Isso também fazia parte do habitual, né, no mundo judaico, no mundo bíblico. O sacerdote era aquele que tinha, a gente pode dizer, o controle sanitário. Só ele poderia atestar se a pessoa identificada antes com a lepra, ela estava ou não curada ou purificada, que é o caso, né, já que a gente está pensando na questão da lepra como uma impureza ritual. Pois bem, eles vão. E é interessante que os 10 leprosos, eles acatam a ordem de Jesus com uma autoridade que não é discutida. Eles simplesmente se distanciam e vão mostrar seu sacerdote antes mesmo de perceberem ou qualquer sinal de que estavam curados. Isso acontece, eles vão. E o texto nos diz que no irem, ou seja, quando eles estão a caminho, eles percebem que estão curados. Pela obediência a essa fala, essa ordem de Jesus, eles percebem que estão curados. E uma vez que se percebeu que estão curados, um deles volta. E o texto nos diz que voltou, era um samaritano. O restante do texto, basicamente, é Jesus e o samaritano que voltou, né? O ex-leproso. E Jesus se dirige a ele e diz: não foram 10 os curados?
por que só voltou um? Só voltou você? Ele diz, e esse era um estrangeiro. Jesus chama o samaritano de estrangeiro. É ele que volta, e Jesus diz muito bem, porque só este voltou para dar glória a Deus. Não é voltar por voltar, é voltar para dar glória a Deus. Ele voltou para agradecer a Jesus e dar glória a Deus. Então, esse texto, ele ganha peso, vamos dizer assim, esse gesto, essa fala final de Jesus com o samaritano, porque na nossa liturgia desse domingo, a primeira leitura traz um outro relato de cura de lepra. Né? O sírio Naamã era um outro estrangeiro. E no relato lá da primeira leitura também, Naamã, ele volta, uma vez que ele se banhou lá no Rio Jordão e percebeu que estava curado, ele volta para dar glória a Deus. Então, esse texto aqui, ele está evocando a cura do sírio Naamã, o estrangeiro que volta. Então, a gente pode se perguntar, mas o que tem de errado dos outros que não voltaram? Se eles eram israelitas, se a prescrição dizia que eles tinham mesmo que se mostrar ao sacerdote para fazer todo o ritual e poder ser reintegrado na comunidade, até aí, nenhum problema. E tem mais, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus de ir mostrar-se ao sacerdote. A questão no nosso texto, né, no Evangelho, é que a prescrição legal, nesse caso dos israelitas, ela se sobrepôs a algo maior, que era a presença de Deus no próprio Jesus. Então, os israelitas, nesse ponto, eles têm uma censura, eles são censurados na fala de Jesus, porque eles ficaram demasiado apegados à prescrição legal, ao ponto de não perceberem a presença de Deus na pessoa de Jesus. Deus se fazia presente, Deus os visitou naquele momento e eles não perceberam. Então, a liturgia de hoje, quando nos traz dois exemplos de estrangeiros curados, de estrangeiros que deram glória a Deus, que fizeram um ritual de adoração diferente do que estava programado ou esperado dentro daquele ritual, né, nos convida a manter o nosso coração, os nossos olhos abertos à ação de Deus que se dá pelo Espírito. E que, porque é uma ação do Espírito, muitas vezes ela quebra o padrão, ela quebra aquilo que nós estamos habituados. Então, que a nossa oração de hoje, inspirados nessa liturgia, nessa reflexão, seja que nosso coração seja dócil à ação do Espírito, para que nós não nos apeguemos demasiadamente às nossas prescrições legais que estão aí para nos ajudar a encontrar a Deus. Nós não podemos deixar que o nosso apego nos afaste da presença de Deus quando Ele se fizer presente, quando Ele se manifestar, quando Ele se revelar fora dos padrões que nós estamos habituados. Senhor, dai-nos discernimento para reconhecer a sua ação e a sua presença sempre que ela se fizer visível aos nossos olhos.